Hoje, do nosso conteúdo de termodinâmica, começamos a ver sobre calor e temperatura. Vamos ver um pouco de transmissão de calor. Porque já tem uma videoaula anexa a essa, que certinho os processos de transmissão. E essa videoaula representa as aplicações, né? Algumas interessantes que a gente está no nosso dia a dia. E de muitos, essa parte é matemática, mais as questões teóricas mesmo. Então, vamos lá. A condução térmica é a divisão de dois materiais, os condutores térmicos e os isolantes térmicos. Os condutores térmicos, geralmente os metais, têm uma capacidade maior em fazer a transmissão de calor. Eles aquecem. Por outro, tem os isolantes térmicos, que materiais como lã, madeira, os grossos são caracterizados dessa maneira porque eles conseguem calor sem aumentar a sua temperatura, tá bom? Então, aqui, a gente uma panela, uma colher de pau, geralmente usada para fazer alguns tipos de prato. O que acontece? Se nós pegarmos ela depois de bastante tempo dentro de uma panela, a gente vai notar que ela não está tão. De outra maneira, se a gente usasse uma colher de metal e fosse fazer esse mesmo teste, a gente ia sentir que a colher de metal esquenta bem mais rápido. E essa capacidade aí propriedade de esquentar rapidamente, caracteriza os metais, né, principalmente o alumínio, que são feitas as panelas e os talheres, como condutores térmicos. E também, quando a gente vai pegar uma panela quente ou algum outro recipiente quente, tem aquelas luvas de cozinha que servem como isolante térmico, né? Que o tecido, por ser um tecido mais grosso, ele faz com que o calor não seja tanto transmitido da panela para a nossa mão. Então, ele consegue reter esse calor e a gente não sente tão aquecido. Outro experimento que dá para fazer é na própria casa de vocês, se vocês tiverem a cadeira que vocês estão sentados, geralmente na escola dá para fazer isso, né? Mas, em alguma parte metálica, se a gente encostar a mão na parte metálica de qualquer objeto, e depois na madeira, por exemplo, a gente vai ter a sensação que o metal ele está mais frio. Mas, na verdade, não é que o metal está mais frio, os dois estão exatamente na mesma temperatura. Mas o metal faz com que o calor seja transferido mais rapidamente. Por isso que tem essa sensação de mais frio, mas é só aparente, porque os dois estão na mesma temperatura. E a madeira não esquenta tão rápido e não parece que está tão fria por causa disso. Por ser um isolante térmico, ela não vai fazer a temperatura da nossa mão variar muito. Então, ela isola a temperatura, podemos falar assim. Então, aqui tem alguns condutores de calor. O calor pode ser transmitido de um material para o outro. Como bons condutores, temos exemplos do ferro, alumínio e o cobre, tá? Mais para frente a gente vai ver que os bons condutores de calor também são bons condutores de eletricidade, tá? Especialmente o cobre aqui, ele é bastante usado nas partes elétricas. E o que são os maus condutores? O plástico, a madeira, o vidro e o isopor. Por exemplo, a caixa de isopor. Por que quando o pessoal vai para a praia, por exemplo, usa uma caixa de isopor? Porque o isopor, por ser um isolante térmico, ele isola a temperatura ali. Se aquela caixinha fosse feita de alumínio, por exemplo, ia colocar uma bebida gelada, daqui a pouquinho já estava quente. Mas o isopor não, ele consegue manter a temperatura, por ser um isolante térmico. Tá? Então aqui, vamos dar uma olhada nas aplicações de cobertores e blusas de frio. Eles, na verdade, não aquecem as pessoas, tá? Eles apenas isolam o calor do corpo delas. Por exemplo, quando nós vamos deitar e entramos debaixo das cobertas, não é que o cobertor esquenta a gente, mas sim que ele isola o calor do nosso corpo. Nós emitimos um calor, né? Estamos numa temperatura internamente de 35, 36 graus Celsius, externamente um pouquinho menos, e a gente emite esse calor. Só que como o cobertor é um isolante,
aquele calor fica retido ali e nós sentimos aquecidos. Na verdade, o cobertor ele não tem nenhuma função de aquecer a gente de fato, ele apenas retém o calor do nosso corpo. E o princípio de blusas de lã e blusas de frio funciona exatamente da mesma maneira. Por ele ser um isolante, ele retém esse calor e impede que seja trocado com meio externo, tá? Claro que não impede perfeitamente, se a gente estiver em ambientes extremamente frios, vamos continuar sentindo frio, mas já é uma grande diferença se não estivesse com esses tipos de roupas, né? E aqui, o legal é a gente ver um pouquinho das aplicações feitas pelos esquimós. Esquimós é um povo que vive nas regiões mais frias, né, ali na parte da Groenlândia e das regiões, e eles constroem as casas deles de gelo. Mas por que constrói a casa dele de gelo se já é frio? Não poderia construir de outro material? Mas o que que acontece? O gelo, ele é um bom isolante térmico. Ou seja, se os esquimós estão dentro ali do iglu, feito de gelo e de neve, a temperatura externa está, por exemplo, menos 40 graus Celsius, internamente ali estão os menos 5, 0 graus, porque o gelo ele é um isolante térmico. Então, o calor que é emitido pelo corpo dos esquimós fica ali dentro do iglu. O gelo faz esse papel de isolante, tá? E também, se eles acenderem um fogo, uma fogueira ali dentro, o fogo ele fica armazenado ali por causa que o gelo ele tem essa propriedade de ser um isolante. Novamente, se essa casa fosse feita de metal, provavelmente não é certeza que ela não ia conseguir ficar quentinha, né, entre aspas, nos dias de inverno, porque o metal ele transmite o calor. Então, se está frio fora, essa temperatura baixa vai ser estar dentro do ambiente também baixa. Por quê? Porque o metal, ele conduz o calor, então ele não consegue fazer essa parte de isolante, esse papel de isolante. Então, assim que eles conseguem aguentar os invernos rigorosos. Então, agora, algumas aplicações da convecção térmica, das brisas marítimas. Então, o que que acontece? Vamos ver já no próximo conteúdo que a areia, ela tem um calor específico menor, mas já vamos entrar futuramente nesses detalhes. Ou seja, de dia ela aquece mais rápido, né? Por exemplo, quem já foi para a praia e pisou na areia, pode ver que de dia a areia está bem quente, enquanto a água já está mais gelada. À noite, ocorre ao contrário. A água está numa temperatura um pouquinho mais elevada que a areia, e a areia já está mais fria. Então, o ar que está em cima da areia, ele aquece e acaba subindo, né? Porque as correntes de convecção são isso. O ar quente sobe, por ser menos denso, e o ar frio desce. Então, o ar quente que está na areia que sobe, e ele dá lugar para o ar frio que está em cima da água e vai na direção da areia. Então, essas acabam formando essas correntes. O ar quente da areia sobe e vai em direção à água, e o ar frio da água, que está na parte de baixo, ele vai no onde está a areia e fica formando essas correntes que recebem o nome de correntes de convecção. À noite, como a água está mais quente, o ar mais quente fica em cima da água. Aí ele aquece e sobe, dando lugar ao ar frio que vem da areia. E esses movimentos aí das correntes de ar recebem o nome de correntes de convecção. Por isso que a brisa durante o dia de quem está no mar, na praia, é do sentido do mar para a costa, e à noite ao contrário, do sentido da costa para o mar. Então, as brisas marítimas, elas variam o sentido. De dia, mar, sentido areia, e à noite, areia, sentido mar, tá? É bem interessante isso aqui. Um outro exemplo de convecção térmica são os exaustores. Provavelmente vocês já devem ter visto em algum ambiente, indústrias usam bastante isso aqui, e ele tem o papel de circular o ar. Dentro dos ambientes, como né, a temperatura é um pouco mais elevada, o ar quente vai subindo. E esse exaustor, ele é responsável por expulsar esse ar quente. Não deixa esse ar quente armazenado dentro da casa ou da indústria. E esse ar quente saindo é responsável por fazer esse exaustor girar, tá? Agora, se não tiver esse exaustor, a gente tem uma figurinha aqui, esse ar quente fica armazenado em cima da casa. E, consequentemente, como ele não está escapando, ele aumenta a temperatura interna. Então, aqui, no exemplo com o exaustor, a temperatura interna está 32 graus Celsius, e a temperatura externa, mesmo estando 32 graus Celsius também, a interna está mais
quente ainda, porque o ar quente não consegue escapar. Então, o exaustor ele tem esse papel. Então, aqui, correntes de convecção isolantes térmicos. Por que esse povo do deserto, chamado beduínos, usam roupas grossas e de tecidos, por exemplo? Porque o tecido é um bom isolante térmico. Então, a gente pode pensar que é contraintuitivo, né? Que mesmo naquela temperatura alta do deserto ali, de 40 graus Celsius ou até mais, eles estão com essas roupas pesadas. Mas, na verdade, essas roupas são os ideais. Por quê? Elas isolam o calor excessivo do sol, da pele e do corpo dessas pessoas. Aí, o calor do sol proveniente das altas temperaturas não consegue entrar em contato direto com a pele dos beduínos. E o que acontece? Eles não aquecem tanto, eles não se sentem tão quentes. Se eles estivessem sem essa roupa aqui, eles iam receber diretamente o calor do sol e iam se aquecer mais, tá? E, além disso, as roupas são largas, e o que facilita as correntes de convecção. Ou seja, o ar quente que vai subindo entra pela parte de baixo da roupa e sai pela parte de cima por ser larga. E o ar frio se concentra ali na parte de baixo. Então, ajuda no refrescamento dessas roupas mais grossas, tá? E, para a gente terminar aqui, falar um pouquinho da estufa. A estufa é feita de vidro e é transparente à luz visível e parcialmente opaco às ondas de calor infravermelho. Então a gente sabe que o Sol, além de ele emitir a luz que a gente enxerga, ele emite a luz infravermelha, que é a luz que tem a maior responsabilidade de carregar, né, calor. As ondas de calor que são conhecidas como infravermelho. Nós não conseguimos enxergar o infravermelho, mas essa radiação existe e ela é a maior responsável por fazer essa transmissão de calor, tá? Então, a radiação atravessa o vidro e é absorvida pelo piso e pelas plantas. E o piso geralmente é feito numa cor de escura para absorver esse calor, e as plantas também absorvem. Só que parte é absorvida e parte é refletida. E essa parte aqui é refletida por ter um maior comprimento de onda, né, que a gente vai ver um pouco de onda mais para frente, ela não consegue passar pelo vidro. Apenas uma pequena parte passa pelo vidro. E essas ondas de calor, que são as ondas infravermelhas, ficam armazenadas dentro da estufa, fazendo com que a temperatura esteja maior do que do lado de fora e as plantas assim consigam sobreviver, principalmente nos locais de invernos mais rigorosos. Aqui tem um exemplo da estufa do Jardim Botânico de Curitiba. Talvez alguns já tiveram a oportunidade de conhecer. Eu fui lá uma vez, e quando era pequeno, inclusive, faz tempo. E vale a pena visitar quem tiver a oportunidade. E como é que funciona o efeito estufa, tá? O efeito estufa é bem parecido com o funcionamento de uma estufa, só que a estufa, o que faz o papel de reter o calor é o vidro. No caso do efeito de estufa, quem retém esse calor são os gases presentes na atmosfera, como, por exemplo, o dióxido de carbono, o óxido nitroso, o metano, hidrofluorcarbonos, tá? Então, o que acontece? O Sol incide, tá? Esse calor entra na atmosfera, parte do calor dissipado volta para o espaço, e parte absorvida pela Terra, e na hora que ele vai ser refletido, veja, ele não consegue passar essa barreira, né, de gases aí da atmosfera. Então, parte fica retida ali na nossa atmosfera justamente por causa desses gases. E esse efeito de estufa garante a existência da vida na Terra. Por quê? Se não fosse o efeito estufa, a Terra ia se esfriar muito rapidamente. E esse efeito é responsável por manter uma temperatura que consiga fazer com que a vida exista, tá? O efeito de estufa não é ruim, pelo contrário, se não fosse o efeito de estufa, nós nem vivos estaríamos. Ele é essencial para a existência da vida. Porém, o que é o problemático é a questão do aquecimento global. Então, com a maior emissão de gases por parte do homem, o efeito estufa está sendo intensificado. Ou seja, aquela barreira de gases em volta da Terra, ela está ficando cada vez mais densa, podemos dizer assim, por causa da emissão de gases. E isso, de acordo com muitos pesquisadores, é responsável por fazer com que a temperatura do planeta esteja aumentando e que está ocasionando várias mudanças climáticas, derretimento das geleiras, enfim, algumas catástrofes geológicas, né, colocando dessa maneira
Aí, tem alguns cientistas, ali eu coloquei entre parênteses, mas não todos, que afirmam que esse aquecimento global é um processo natural da Terra, que não está ligado com a maior parte com o excesso de emissão de gases por parte do homem. E tem outros ainda que ainda afirmam que aquecimento global não existe, mas que a temperatura da Terra está diminuindo. Não há um grande consenso nesse estudo, tipo, 100% de certeza está acontecendo o aquecimento global. Mas a maior parte dos dados e evidências que existem indicam sim que esse é um fenômeno real e que é algo que deve ser, deve ser tomado como muito importante, porque pode afetar diretamente a vida, tanto dos animais, como das plantas, enfim, dos seres vivos de maneira geral, quanto as vidas nossas, de nós humanos, tá? Então, claro, como cidadãos, temos o papel de, na medida do possível, sempre estar zelando, cuidando para proteger o meio ambiente e ficar atento às informações sobre o assunto. Claro que tem muita informação relacionada, informações corretas, informações não corretas, mas que a questão do aquecimento global é uma questão para ficarmos bastante alertas. Tá bom, gente? Então era isso a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me perguntar que eu estou à disposição para auxiliá-los.